Agora da entrevista do Tony Rodrigues, que está aqui do meu lado, jornalista, colega jornalista, tem também uma tribuna na internet muito forte, mas está pré-candidato a governo do estado. Teve a coragem de lançar o seu nome nessa disputa aí de tubarões para o governo do estado, e o Tony está aqui pelo PL, o partido de Bolsonaro, o 22 de Flávio Bolsonaro, que tem ganho aí um impulso muito grande nacional. Boa tarde, Tony Rodrigues. Boa tarde, Silas. Grata satisfação estar aqui no programa que tenho acompanhado diariamente, sabe? É muita satisfação para mim estar aqui do seu lado hoje, nesse momento. Muito obrigado. Tony, o que levou você, que jornalista, já foi vereador de Altos, jornalista combativo, tem combatido inclusive os governos petistas, isso há pelo menos duas décadas, e o que levou você a colocar o seu nome para disputar o governo do estado? Silas e espectadores, eu sempre coloquei como se fosse a própria mão de Deus. Eu tenho feito esse trabalho jornalístico na internet, depois que deixei os meios de comunicação e entrei para o serviço público, mantive a minha atuação como jornalista na internet. E eu sempre me perguntava, isso tem que ter um motivo, tem que ter uma razão, não é? Eu continuava sempre atuando, sempre denunciando, sempre questionando e buscando respostas em favor da população, defendendo a população. Porque esse trabalho jornalístico que a gente realiza há mais de 3 décadas no estado do Piauí, ele sempre foi focado na defesa dos interesses da sociedade piauiense. E como eu continuei, eu digo, olha, tem que haver um motivo. E de repente eu recebi o convite do PL, do Partido Liberal, através do seu presidente regional, o agropecuarista Tiago Junqueira, que é uma das pessoas mais ativas que eu conheço como empreendedor e também agora na política. E decidi aceitar. Decidi aceitar porque eu acho que o cidadão, quando ele é instado, ele não pode correr da raia. Ele tem que realmente abraçar-se com a luta e fazer dela uma grande motivação para, inclusive, e principalmente, vencer. Agora você vai enfrentar aí os tubarões da política, né? O governador Rafael, que está buscando a reeleição, embora esteja aí no tumulto com o próprio partido dele, mas vai buscar a reeleição. O partido realmente... Você já foi vítima do partido, está afastado dos meios de comunicação, igualmente a mim, por conta dessa linha petista, né? Qual é a linha que você vai? Como é que você vai enfrentar esse turbilhão de poder aí, Tony? Eu sempre coloquei a verdade acima de tudo, sabe, Silas? São 3 atitudes que motivam a minha atuação. Primeiro, ser verdadeiro. Segundo, defender o interesse público. E o terceiro ponto é nunca ser um robô. Nunca ser um teleguiado, nunca seguir determinações absolutas e totalmente de quem quer que seja. Sempre ter a cabeça focada em pensar minhas próprias ideias, em buscar os meus próprios objetivos. E eu pretendo atuar nessa campanha com a verdade. Logicamente que nós estamos num sistema democrático, as pessoas, se quiserem, podem inclusive votar no governador Rafael Fonteles, mas sabendo que estão votando no mentiroso. Entendeu? Conversa. É verdade, eu posso citar vários exemplos aqui. Pois não. O primeiro deles, ele, há 2 anos, em dezembro de 2023, ele disse que tinha inaugurado o Porto de Luiz Corrêa, no dia 13 de dezembro. Ele inaugurou, rapaz, até eu caí nessa aí. Ele inaugurou, mas não tem porto ali. Não tem porto. Nunca um navio atracou ali, portanto é mentira. Então... Ele também disse que haveria investimentos na ordem de 100 bilhões de reais, maior inclusive do que o próprio produto interno bruto do estado do Piauí, no tocante ao projeto do hidrogênio verde. Nunca houve projeto do hidrogênio verde, e a empresa que estava habilitada a fazer a exploração, ela realmente agora, há poucos dias, foi embora. E até mesmo pela inviabilidade. Imagine você que nós temos, para produzir um dia de hidrogênio, precisaria necessariamente de 100 milhões de litros de água por dia. No município de Parnaíba, que é ali na região litorânea, onde estaria instalada essa empresa, essa indústria, o Estado não consegue, ou não conseguia até pouco tempo, garantir, que agora é uma empresa privada, 20 milhões de litros de água para abastecer a própria população. Como é que ia garantir 100 milhões? 100 milhões de litros de água. Nós temos também outra mentira imensa, contada pelo governo do estado do PT, através do senhor Rafael Fonteles, na questão da hidrovia do Parnaíba. Mais uma vez se fala sobre a questão da navegabilidade do rio Parnaíba, que é um projeto que não existe. Foi anunciado um montante de R$1 bilhão em recursos que seriam
do governo federal com um aporte de 10% do governo estadual, em torno de 100 milhões de reais, e até agora nem o projeto executivo foi realizado e, consequentemente, esse projeto não saiu do papel. Mas as mentiras do governador, elas se estendem, inclusive, à própria autoridade policial, comprometendo a integridade da autoridade policial. Eu vou te dizer, há mais ou menos uns 4 ou 5 meses, um vereador do município de Dom Inocêncio, chamado Raimundo do Lero, acusou o governador de ter recebido propina no valor, de ter cobrado propina no valor de 2 milhões de reais. O governador disse a um jornalista, Gustavo Almeida, do portal Dito Isto, que iria mandar investigar. E aí eu quero lhe perguntar e perguntar a qualquer dos nossos espectadores e ao próprio governador, quem é o delegado que está investigando? Quem está investigando? Quem está investigando e quais são as conclusões que se chegou até o presente momento dessa investigação? Ou seja, não há investigação. Mentira também. Mais uma mentira. Então as pessoas sabem que estão lidando com um mentiroso. Uma pessoa que a todo instante, inclusive, contradiz os seus próprios secretários. Eu estava chegando aqui na televisão, conversando ali com o pessoal do Sint, que acabaram de dar uma entrevista para você, onde eles acordaram uma coisa com os secretários da área administrativa e educacional, e quando o governador foi aos meios de comunicação, anunciou uma coisa completamente diferente, ou seja, desautorizando e descredibilizando o seu próprio secretariado. E com isso comprometendo também, sobremaneira, a relação do Estado com a categoria da educação, não apenas professores, mas também servidores. Deixa eu ver que eu entendi. A sua principal bandeira vai ser, primeiro lugar de tudo, a verdade. A verdade. Já que o Estado está mergulhado, segundo você, no estado de mentira. Manancial completo, é um lamaçal de mentiras. Então pronto, tá aí. A primeira bandeira do Tony é tratar o Piauí com a verdade, já que o Piauí está mergulhado na mentira. Sem dúvida. Bom, nós temos a questão da transparência, que eu acho também que é muito importante, extremamente necessária. Saber, por exemplo, Silas e espectadores, quanto é que o Estado do Piauí hoje arrecada em recursos constitucionais obrigatórios, né? Transferências voluntárias, a questão dos empréstimos, quanto efetivamente se contratou em empréstimos e quanto efetivamente desses valores foram aplicados em obras reais. Em obras reais. Por quê? Porque só no governo do senhor Rafael, nós temos um montante hoje mais ou menos de 22 bilhões e meio de reais emprestados ao longo dos anos do PT, porque o PT pegou o Estado com 2,3 milhões de reais em empréstimo. Elevou esse endividamento para 22 bilhões e meio de reais nos governos ao longo desses últimos 23 anos. Só no governo do senhor Rafael Fonteles nós temos em torno de 16,2 bilhões de reais obtidos através de empréstimo com autorização que saiu recentemente da Assembleia Legislativa. Não é? Contratados já 14 bi. O governador disse há poucos dias que foram aplicados 3,5 bilhões de reais em rodovias estaduais. Na verdade, em recapeamento, porque não tem nenhuma obra, nenhuma rodovia construída nova. Não tem nenhuma. São operações tapa-buraco. Teriam sido 3,5 bilhões de reais, ou seja, menos de 20% do que foi contratado em termos de empréstimo. Sabe qual é o grande problema aí? É que esses empréstimos, eles são feitos exatamente para investir em infraestrutura, principalmente em infraestrutura rodoviária. Então, mais uma vez, o governador é flagrado na mentira. É apanhado na mentira, é a ausência completa e absoluta de transparência, Silas. Muita coisa, viu? Agora, Tony, e aí como é que você, por exemplo, assumiu o governo do Estado com esse montante de dívida? Porque o governo continua anunciando que tem condição de... Nós temos capacidade de endividamento, esse é o discurso. Mas é outra mentira do governador. Não tem capacidade de endividamento e nem de pagamento. Inclusive, isso auditado pelos próprios órgãos técnicos do Ministério da Fazenda. Tanto é, Silas e espectadores, que para contratar o mais recente empréstimo, ele precisou ser avalizado. Quando você não tem crédito, o que é que acontece? Você procura um avalista. Então, ele precisou ser avalizado pelo ministro da Fazenda, pelo Haddad. Fernando Haddad. Foi lá e avalizou o último empréstimo. Isso significa dizer que tem capacidade de endividamento? Não. Tem capacidade de pagamento? Claro que não. Também não. Não tem. Então, se foi obtido um aval, se foi necessário um aval, evidentemente é porque o Estado não tem as condições necessárias para contrair mais esse empréstimo. Ele está comprometendo completamente e absolutamente o futuro do Estado. Como resolver esses problemas? Evidentemente que nós temos no Estado do Piauí hoje, um dos graves entraves é a questão de ICMS. Nós temos o segundo maior ICMS do Brasil. Mais caro, né? Mais do que São Paulo, inclusive, que é o estado mais desenvolvido do país. Aliás, no tocante a empréstimos, o Rafael contraiu mais emprostos que o estado de São Paulo. Pois bem, nós temos o ICMS segundo do país, mais caro, inclusive, do que o de São Paulo. O nosso grande objetivo, logo ali no início, seria reduzir
esse ICMS de 22,5%, é uma sobrecarga, eu considero isso draconiano, trazer para 17%, e com isso... Mas tem condição? Tem condição, porque nós temos como fazer aí uma compensação muito interessante em vários segmentos da gestão pública. Silas, nós temos cerca de 70 órgãos funcionando hoje no Estado. Rapaz, aliás, existentes sem funcionar. É inchaço demais. Inchaço. Só a secretaria nós temos 31. Foi criado mais recentemente a Secretaria do Trabalho para acomodar um aliado político do governador. O cara que foi lá presidente da GESPISA, foi na gestão dele que a GESPISA faliu e que foi vendida para iniciativa privada. Mas o governador o contemplou como uma secretaria, a 31ª. Fora isso, nós temos mais 30 coordenadorias que servem única e exclusivamente para encaminhar licitações. Não tem um servidor lá, não tem absolutamente, só os coordenadores e aqueles seus assessores mais próximos que são eleitores. Então ele acomoda eleitores nas secretarias e órgãos estaduais. O nosso grande papel será, primeiro de tudo, trazer a redução do ICMS e compensar com a extinção de vários desses órgãos, dessas coordenadorias e secretarias que não têm finalidade alguma no estado do Piauí, que não geram absolutamente nada e que apenas encaminham, muitas vezes de maneira suspeita, os procedimentos licitatórios. Por exemplo, Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas faz licitação para construir calçamento em torno de açude, pista de Cooper. Isso é papel da Coordenadoria de Enfrentamento às Drogas. A própria Secretaria do Trabalho, que eu acabei de citar, denunciei recentemente o fato de que nas 3 licitações que eu pesquisei, somente em 3, eram para obras de calçamento, para obras de asfaltamento, todas essas obras realizadas em colégios eleitorais do senhor Santana. Ou seja, são órgãos que não têm finalidade nenhuma, porque a Secretaria do Trabalho deveria estar fomentando... É politiqueira mesmo, né? A ação é politiqueira. Fomentando a política de geração de emprego e renda. Sabe o que está acontecendo, Silas? Nós temos hoje no estado do Piauí cerca de 150 mil pessoas, e pais e mães de famílias, que perderam os seus empregos em face dessa política desastrosa do governador Rafael Fonteles. Mais de 35 mil empresas, entre pequenas, grandes e médias, fecharam as suas portas nos últimos 5 anos, sendo que cerca de 70% desse fechamento aconteceu na gestão do senhor Rafael. Então isso gera um desemprego em massa de 150 mil pessoas. Eu acredito que, reduzindo o imposto, fazendo a compensação no âmbito das secretarias e coordenadorias, a gente retorna com o mercado ativo, estimula o empreendedor a voltar a acreditar no estado do Piauí, porque você sabe que economia e política depende principalmente de credibilidade. O investidor, ele não traz o dinheiro dele para onde ele não acredita, para onde ele não confia. Porque isso é matemático também, né? Quando você disse que eu vou diminuir o ICMS, cara, mas como é que vai arrecadar? Arrecada com essa diminuição e diminuir a máquina. Sim, porque você precisa apresentar uma compensação. E a compensação seria exatamente diminuindo esse tamanho absurdo de eleitores contratados. São pessoas que não estão ali para prestar serviço para o Estado, são eleitores contratados única e exclusivamente para votar. Mas nossa grande política será a geração de 150 mil empregos ao longo de 4 anos. Como você fará isso, doutor? Isso é como eu estou lhe dizendo, você trabalhando a redução de impostos. Você vai abrir portas. Você abre portas, revitaliza empresas, você pode trabalhar também isenções em pontos estratégicos, não é? Porque nós precisamos definir quais são os pontos estratégicos da economia piauiense naquele momento exato em que estivermos na gestão do governo do Estado. Então, realmente, eu acho que primeiro de tudo, tratar com realidade, com verdade. Segundo, ser transparente. E terceiro, produzir uma diminuição do tamanho da máquina para garantir que os recursos eles sejam direcionados em benefício da população. Vamos à participação do povo, Tony Rodrigues aqui, vamos ao povo. Melhora aqui a qualidade, faz favor. Eu não sou de direita, nem de centro ou de esquerda. Eu sou extremamente direita, ultramarx. Sou Flávio Bolsonaro e Tony Rodrigues, olha aí que beleza. Silas, o Piauí está preparado para as chuvas de verão? Aí é outra pergunta, tem meu voto, tem o meu voto se seguir o caminho da verdade. Ele está prometendo, a principal promessa dele é a verdade, porque ele diz que o governo vive na mentira. E a gente tem pego, já tem um negócio do voo para São Paulo. Mostramos aqui agora vários, né? Não tem como, né? Silas, pergunta ao Tony se o prefeito de Altos vai apoiar a candidatura dele, já que ele o apoia municipalmente. Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Então vai lá, o Maxwell é um grande amigo, nós votamos no Maxwell em 2 campanhas eleitorais, a primeira foi em 2020, pouca gente o apoiava, ele foi vereador junto comigo,
entre 2013 e 2016, ele permaneceu na Câmara, eu cometi um erro estratégico em 2016, mas enfim, em 2020 nós o apoiamos e ele, naquele momento inicial, tinha pouca gente acreditando na campanha, nós fomos um dos primeiros a acreditar. Em 2024, nós apoiamos a sua candidatura reeleitoral, mas é como eu disse há poucos instantes, a gente sabe que na questão democrática, num país democrático, o voto é livre. E as pessoas podem até votar no Rafael, mas sabendo antecipadamente que estão votando num mentiroso. Entendeu? Então, o Maxwell ele é completamente livre, com isso também não fica nenhum estresse entre eu e ele, a gente continua a nossa relação política amigável no município de Altos e no estado do Piauí. Silas, pergunte ao Tony em que devemos acreditar, no Wellington ou no Rafael? Em nenhum dos dois. Acredite no Tony Rodrigues e acredite aqui no Silas. É uma pergunta difícil de responder ou muito fácil de responder. Cita esses dois nomes aí, viu, Tony? Rapaz, certo. Concordo com você em relação ao PT, mas quando o outro lado passa a defender o Bolsonaro, alguém diz que esse país só teria jeito através de um golpe. Sua moral foi para um lixo para tal? Essa é a pergunta? Não, acho que não é pergunta, é uma colocação. Eu não concordo com relação à questão do golpe, porque essa questão do golpe é uma falácia muito grande que foi criada pelo sistema que hoje domina o Estado brasileiro e que para que você tenha uma ideia, eles não têm coragem nem de instituir uma democracia, aliás, uma ditadura de verdade. São tão medrosos que nem para isso eles servem. Mas o Bolsonaro fez muitos trabalhos importantes no Brasil e também aqui no estado do Piauí. Se quiser, eu posso citar, Silas. Pois não, cite. Cito. Eu cito obras inúmeras realizadas e estruturantes realizadas pelo governo Bolsonaro que não foram feitas pelos governos do PT. Primeiro de tudo, a duplicação da rodovia BR-316 entre Teresina e Demerval Lobão, quase 30 quilômetros, duplicada completamente na gestão do ex-presidente Bolsonaro. Temos aqui na entrada de Teresina, na rodovia BR-343, ali na ladeira do Uruguai, aquele rebaixamento 99,9% construído na gestão Bolsonaro, faltando apenas 0,01% que eram as obras de arte, aquelas obras finais para concluir. A mesma coisa aconteceu em relação ao viaduto do Peixe. Nós temos a ponte lá entre Santa Filomena e Alto Parnaíba. Temos a duplicação da rodovia BR-135, que era conhecida antes como a Rodovia da Morte, e que depois do governo Bolsonaro ninguém nunca mais ouviu. Pode que há acidentes em toda e qualquer rodovia, mas como ela era antes nas gestões petistas, realmente havia muitas fatalidades. Melhorou muito após. Considerável. Tem também a BR-235 até chegar em Santa Filomena. E uma série de outras obras de natureza estruturante que... Rapaz, eu gravei um vídeo uma vez dizendo que as duplicações de Teresina, um pequenininho saiu através do empréstimo do Wilson Martins e o resto foi o Bolsonaro. Os caras quase me matam. Mas eu dizia com propriedade, porque fui eu que fiz o lançamento da Frente Parlamentar de Duplicação de Teresina. Então eu conheço toda a história. Claro, e é verdade, né? E é verdade, né? Vamos lá, Tony, qual a sua proposta como pré-candidato para a inclusão dos PCDs no mercado de trabalho? Bom, eu sou uma pessoa com deficiência e acho que o estudo dignifica e possibilita qualquer abertura no mercado de trabalho. Portanto, nós temos que trabalhar a inclusão através do conhecimento, através da educação e da formação. E esse trabalho nós vamos realizar sem nenhuma dúvida. Não tenho dúvida. Conheci o Tony quando estava na Teresina FM em 2009, excelente jornalista. É a pergunta da galeria, não é? Lá em cima tem Boa Tarde 2222. Abraço, Tony, Zona Sudeste de Teresina com você, né? Tony, o Wellington meteu 50 processos em você, é verdade? Foram processos inúmeros. Na verdade, o PT, né? Como um todo. O governador, na época, ele era governador, foram mais de 20 processos somente dele. Mas eu respondi 18 processos de uma então prefeita, respondi processo de um ex-deputado já falecido, respondi processo, estou respondendo agora de 2 secretários de Estado do governo Rafael Fonteles, por ter defendido os servidores, que é o grande papel que eu tenho exercido na rede social e na minha atuação como jornalista, que é defender a população dos desmandos e dos abusos praticados pela classe política. Vamos para encerrar, nós vamos falar de política. E o PL? Como é que ele vem para a eleição? Aqui tem um momento, tinha até a pergunta do telespectador ali, dizendo que pode surgir uma chapa Joel e o Wellington Dias. Ave Maria. Aí eu vou te dizer, aí eu vou me embora do estado. Eu não sei mais o que diabo é que eu vou fazer. Mas como é que está o PL? O PL não abre mão, está com essa linha, até porque o Flávio Bolsonaro está disparadíssimo aí. Eu quero dizer que eu mesmo não acreditava no Flávio Bolsonaro quando o lançaram, fiquei assustado, mas hoje vejo que houve uma assimilação popular e que o cara vai, viu?
Eu acredito na candidatura ou pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro exatamente por conta da força do nome Bolsonaro, mas também e principalmente por conta da presença constante da família, né, dele, dos irmãos, sobretudo dele e do ex-vereador Carlos Bolsonaro nas redes sociais. As redes sociais hoje são determinantes no campo da política. Muita gente não acredita na presença das redes sociais. Com relação à questão de o PL estar determinado em lançar a candidatura própria, é um fato. Nós sempre colocamos nas nossas entrevistas, quando instados, que realmente todo partido tem por objetivo, principalmente, apresentar as suas ideias, apresentar as suas propostas. Mas eu também acredito que nem o nosso diretório descarta a possibilidade de entendimento futuro com os diversos partidos de oposição. Evidentemente que aí a gente vai resguardar a proporcionalidade daquilo que a população determinar, né? Quem agora, a população entender... Mas agora o PL com um candidato a presidente desse é impossível no primeiro turno não ter candidatura. Não, é lógico, mas é aquela questão que a gente colocou. O futuro... O diálogo, né? O diálogo. O futuro a Deus pertence. Poderia ter uma chapa, por exemplo, uma junção de Joel e Tony Rodrigues? Não acho que seja inviável e nem impensável, acho possível. Só que nesse momento agora, como você disse, a gente tem que ver como é que vai ser o andar da carruagem em relação à campanha presidencial e o que é que o Diretório Nacional nos reserva. Mas com a candidatura do Flávio Bolsonaro embalada do jeito que está, acredito que isso termina colocando a nossa candidatura de maneira determinante. Como é que vocês estão organizando lá as disputas proporcionais? Porque aqui nós já temos 25% de anti-PT declarado, bolsonarista total de 25% a 30%. Vai se apresentar uma chapa lá proporcional, porque o seu nome já está destacado no meio bolsonarista. Mas a gente não vê realmente um trabalho proporcional para as chapas proporcionais. Esse trabalho está sendo realizado, Silas, mas só que é um trabalho que a gente está fazendo ainda intramuros, exatamente para não gerar nenhuma expectativa, até porque eu acredito que hoje tem que haver, assumir realmente, não apenas o discurso, mas as bandeiras. As bandeiras, essas que nós colocamos, da verdade, da família, do conservadorismo, da libertação do país e do estado do Piauí. E outra coisa, a gente também não está trabalhando com a questão de não dialogar. Precisamos dialogar. Dialogar com todas as vertentes político-ideológicas do estado do Piauí. Tem muita gente que dispensa votos. Ninguém pode dispensar votos. Ou PT, ou progressistas, ou PL. Todas as pessoas que abraçarem qualquer bandeira política, mas que estiverem dispostas a entender a nossa mensagem... E essa mudança, né? Logicamente que nós estamos abertos para acolher todos os segmentos políticos que queiram nos abraçar. Agora, o que nós não podemos aceitar é o entendimento com as lideranças, com a cúpula, que tão mal tem feito ao estado do Piauí ao longo dos últimos 23 anos. Eu digo para você, por exemplo, a questão que no começo de tudo, o PT dizia chega de oligarquia nunca mais. E hoje o PT institui a sua própria oligarquia, é uma grande família dentro da estrutura do governo do estado do Piauí. E nós vamos falar aqui, quando você sair, vamos ter um debate aqui, nós vamos falar da engenhoca que estão para conformar o Hélito Dias, que é o mandato de federal para o filho dele. Ou sai o doutor Chiquinho, ou sai o Florentino para a Secretaria de Saúde, mas para dar o mandato ao filho dele. Rapaz, um negócio incrível, viu? O que me causa realmente espécie... Não vou dizer que seja irritação, não vou dizer que seja revolta, mas é espécie. O que me causa é o fato de que eles negociam com as estruturas de poder claramente, como se aquilo fosse uma propriedade particular. E a população tem que entender que o Estado pertence ao povo. Não pertence ao senhor Wellington, não pertence ao senhor Rafael Fonteles e muito menos ao PT ou qualquer dos partidos aliados. Pertence ao povo e deve ser resgatado em nome do povo. Muito obrigado, Tony Rodrigues esteve com a gente, honra muito a classe de jornalista. Aliás, eu quero testemunhar aqui que eu tive no PL muito antes da filiação dele, e lá estava uma discussão, Mainha zangou comigo, que eu disse que ele não tinha voto, então eu trouxe ele aqui, já me xingou na rede social, e eu disse, o nome é o Tony Rodrigues. Vocês vão... Tem um discurso, cara, nunca teve lá. Aliás, teve colaborando, a turma expulsou ele porque ele tinha opinião própria. Até eu mesmo já tive lá várias vezes. Ele tem mais discurso. Parabéns pela luta, viu? Obrigado, Silas. Um grande abraço a você e um grande abraço aos seus espectadores.